Boa noite, doutores, boa noite, doutoras do Brasil e do planeta, da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Cá estamos mais uma vez para nosso compromisso semanal com a nossa live. Hoje, dia 25 de julho de 2022, quando são 20 horas e 31 minutos, estamos iniciando mais uma transmissão, desta feita mais uma vez com a honrosa participação do Dr. Robson Aparecido Ramos, o nosso grande advogado constitucionalista, o Dr. Maurício Rabelo, nosso diretor de comunicação social da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, na sede nacional, a doutora Leonice, que ainda não ingressou no estúdio, e esse que vos fala, que está mediando este encontro de hoje. Queremos saudar também os nossos presidentes, suplentes regionais, internautas de um modo geral, jornalistas, em especial o jornalista Dr. Domingos da Paz, o José Luiz, também com o seu jornal O Novo na plataforma do Twitter. Por falar em Dr. Domingos da Paz, de outra sorte, queremos nesse momento voltar ao tema da saúde do nosso irmão, para desejar ao nobre colega que se encontra internado ainda no hospital em recuperação, vitimado por um ataque cardíaco e que sim está em franca recuperação com a graça do nosso grande arquiteto. E essa diretoria, como todas as diretorias regionais dos filiados da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, desejamos ao nosso irmão pronta recuperação, meu nobre doutor Domingos da Paz. Nesta semana, no dia 30 de julho de 2022, nós temos um encontro na Bahia, né, comandado pelo doutor Fábio de Souza, o nosso presidente regional da Bahia, que vai realizar o encontro neste próximo dia 30, com a diretoria regional e com os próprios filiados daquele estado. Quem quiser saber mais sobre a matéria, entre no Telegram ou entre no próprio WhatsApp, procurem pelo doutor Fábio, pela doutora Alice, pela doutora Cassilei, enfim, para tomar ciência de todo o evento, local, data e hora, onde será realizado o nosso evento. Com relação à CNJ, envolvendo a resolução 185, o tema foi objeto de uma reunião realizada essa semana, em privado, e que já está em curso o processo de parceria. Estamos iniciando as tratativas com os tribunais regionais federais, e esta tarde, obviamente, recebemos notícias da nossa regional do Rio de Janeiro, que visitou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro. Portanto, deveremos ter em breve, já como primeiro tribunal, a se posicionar diante dessa parceria que a ANB está buscando com o órgão do Poder Judiciário. Dr. Robson Ramos, para a sua apresentação, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, a sua participação sempre é muito importante. Boa noite, Dr. Carlos, Dr. Maurício e todos os colegas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, nessas lives, que são bastante informativas, né? E que tem contribuído para a gente modificar o pensamento jurídico que domina a sociedade brasileira. E a gente só pode agradecer ao senhor, Dr. Carlos, pelo seu trabalho. Perfeito. Nós temos que agradecer muito ao nobre doutor Robson. Eu sei que o doutor, como especialista na área do direito tributário e se debruça muito sobre essa matéria, para nós sempre é uma grande honra tê-lo conosco, porque nós sempre aprendemos. Doutor Maurício Rabelo, meu nobre irmão, muito boa noite, já inaugurando um novo formato de apresentação. Boa noite, caríssimo, ilustríssimo doutor Carlos Schneider, nosso maravilhoso presidente nacional da nossa Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, nosso caríssimo doutor Robson Ramos, que para mim é uma sumidade, aprendo muito com o doutor, e eu quero agradecer ao doutor muito mesmo por tudo que vem fazendo, inclusive os vossos artigos, que eu estava inclusive fazendo leitura dele agora também, que é de suma importância,
e só enriquece o nosso jurídico, o nosso vocabulário, a nossa sabedoria. Embora, é aquilo que eu digo, eu só sei que nada sei, mas o conhecimento que eu adquiro dos doutores é algo assim sublime e de tamanha excelência. E eu só tenho que agradecer, e agradeço também a ANB por tudo que vem fazendo, doutor Carlos, a nossa querida, que daqui a pouco estará compondo a mesa também, nossa querida doutora Léo, vice-presidente nacional. Só tenho que agradecer por tudo, que inclusive ontem, na live que eu fiz no canal Maurício Rabelo, já teve mais de 100 visualizações, tá? Com todas as informações e com aquilo que a gente vem aprendendo e também tendo toda a informação de onde? Da nossa ANB, a informação verdadeira, a verdadeira justiça e a nova advocacia. Maravilha, doutor Maurício. Eu gostei desse seu formato novo de apresentação. Parabéns, parabéns pela iniciativa. Vai mudar mais ainda, vai mudar mais. Será que vai? Vai mudar mais um pouco. Tá faltando mais uma bandeira aqui, ó. Doutor Robson, doutor Maurício, a doutora Léo ainda não chegou. Nós tomamos conhecimento também essa semana e todos nós ficamos sabendo que o CAD sugere condenação da OAB pela obrigatoriedade da aplicação da tabela de honorários. Os que foram... o que eu quero fazer uma conexão aqui, e aqueles que foram condenados à exclusão ao exercício profissional, que tipo de penalidade serão aplicadas à OAB? Se a lei estabelece de um comportamento abominável de um lado, deve condenar também pelo outro lado, porque a liberdade ao exercício profissional é algo que decorre da Constituição Federal. O que dirá uma lei infraconstitucional se contrapondo, né, à Constituição Federal? Isso porque a Superintendência Geral do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, recomendou na última terça-feira, dia 19, a condenação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por conduta anticompetitiva devido à obrigatoriedade da tabela de honorários advocatícios para os inscritos da OAB. É terrível, é terrível. Vamos fazer uma pequena consideração nessa matéria agora, doutor Robson. Gostaríamos de ouvir, antes de entrar no mérito da nossa live de hoje, sobre esse tema, doutor Robson. Seu microfone está fechado. É uma iniciativa positiva, né? Já começa a transparecer para a sociedade esse comportamento da OAB de criar monopólios, né? Então, é um primeiro ataque. Então, isso é muito positivo. Em seguida, o CAD tem que começar a reconhecer outras infrações da OAB, que além de tabelar preço, ela também cria um monopólio de mercado. Esse é um outro ponto que o CAD tem que começar a atacar também. Mas, em todo caso, é um começo, né? Há tempos atrás, nós nunca teríamos uma atitude dessa por parte de nenhum ente, né? Nenhuma entidade estatal ou vinculada ao Estado teria um procedimento que fosse prejudicial a essa entidade, que era quase que santificada. E hoje a gente já vê que mudou, né? Mudou bastante. Perfeito. Então, ela não tem mais o prestígio que tinha, não tem mais o poder que tinha, não tem mais aquela capacidade de induzir a sociedade a pensar como ela pensa. Então, esse monopólio da narrativa, né, do discurso, acabou. E essa atitude aí do CAD é bastante positiva, muito boa. E nós temos que incentivar mais ações do CAD contra essa entidade. Perfeito, maravilha. Boa noite, doutora Leonice, bem-vinda, né, como sempre. Boa noite, doutor Carlos, doutor Maurício. Doutor Robson. Desculpa o atraso aí, hoje está meio complicado aqui.
Boa noite, doutora Leonice. Boa noite. Hoje não. Bom, então, nós temos aqui uma lei, a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, que fala sobre direitos e de liberdade econômica. E a OAB viola essa lei do primeiro ao último artigo, né? Então, nós temos que usar esse tipo de legislação contra essa entidade. Será que saiu o doutor Schneider? O doutor Carlos saiu. Ele saiu. Daqui a pouco ele volta, ele caiu aí. Então, nós estamos vendo essa entidade OAB violar a lei que regula a liberdade econômica, né? A concorrência. E nós não temos visto o CAD pegar pesado em cima desse tipo de violações. O que ela coloca ali, essa restrição de mercado, está aqui, é proibido, né? E é proibido por essa lei de 2019, 13.874, de 20 de setembro. Então, nós temos que começar a aproveitar esse embalo, né, de que o CAD já está interessado em atacar esses pontos onde a OAB viola a lei de liberdade de mercado, de concorrência, né? Então, é um ponto interessante. Doutor Maurício, desculpa, a internet hoje está bastante instável aqui no Rio Grande do Sul. Então, mas vamos seguindo, tia. Nós gostaríamos de ouvir também as suas ponderações antes de passar para a doutora Léo. Seu microfone está desligado. Doutor Maurício. Pronto, Feito. Melhorou? Agora sim. Inclusive, sobre esse tema, até citei ontem na live que eu fiz no canal, com muita efusividade, com muita eloquência até, porque essa questão do CAD, em relação ao que a Ordem dos Advogados do Brasil vem fazendo ao longo do tempo e de forma totalmente ilegal e inconstitucional, tá? Já é um tempo que o CAD ele vem falando, olha, vocês estão fazendo, praticando o seu monopólio, a formação de cartel, porque vocês não estão permitindo a concorrência. Vocês não estão permitindo a concorrência. E não é saudável isso. Tem que haver a livre concorrência. Ainda mais agora com a nova lei, né? Então, o que a OAB está fazendo é totalmente contra, como o nosso querido doutor Robson Ramos falou. Ela viola a lei do artigo 1 até o último artigo. Na verdade, ela viola não só a lei sobre o mercado, e sim ela viola a própria Constituição. Ela vem violando a Constituição há 30 anos. Esse é o ponto, né? Então, em relação a essa questão do CAD, que inclusive, salvo melhor juízo, o presidente, né, da OAB disse que o CAD ele está aproveitando, fazendo isso devido ao CDE. Não, muito pelo contrário. Já há tempos que o CAD vem falando sobre isso. E há tempos que o CAD, inclusive, vem tendo reuniões com o Conselho Federal, com os presidentes da OAB, para definir essa situação. Porque não pode. Não pode. Tem que haver a concorrência, sim. É o livre mercado. Não é só a questão do preço, né? Mas a publicidade, da propaganda, da concorrência. Exato, é que ela viola, né, doutor? Ela, inclusive, coloca o advogado numa situação que ele praticamente não pode fazer nada. Ele não pode, né? Inclusive, exatamente. Essa situação enseja naquilo que o doutor falou, inclusive na live anterior, que o advogado ele precisa vender o almoço para comer na janta, porque ele não pode ir além. Ele não pode, ele está limitado por causa de uma entidade que, inclusive, é totalmente inconstitucional. Perfeito. Doutora Leonice, antes de entrar, eu gostaria de só fazer esse comentário da doutora Eunice Nogueira. Quando fala de OAB e falência do judiciário, meu coração estremece, doutora Léo. É para estremecer, né,
Minha querida doutora Eunice, é para estremecer mesmo, porque o momento que nós estamos vivenciando, já vem a decorrer de anos e anos, né? É para estremecer mesmo, onde nós temos um ativismo judicial, nós temos uma lei que está sobre júdice, aí a sua veracidade, a sua existência de direito. Nós temos que, né, para estremecer, quando nós temos um crime cometido, a assinatura de um presidente da República, é para estremecer quando nós temos aí um CAD que tem o conhecimento desse cartel há anos e anos, e hoje ele resolve querer dizer para a OAB, olha, você não pode impedir a livre concorrência. Eles sempre fizeram isso porque existem os escritórios da elite e os escritórios da febre. E o que acontece? Os pobres não têm condições de praticar o preço daquela tabela que os escritórios, os advogados que estão lá em cima, na elite do IAB, ministros, juízes, desembargadores, que têm os grandes escritórios, praticam aquela tabela lá, com os honorários enormes, exorbitantes, e os daqui de baixo ficam impedidos de poder negociar o seu trabalho, o seu preço. E aí nós temos aquela condição. Não, olha, mas acontece que você não pode, você está impedido de exercer a tua profissão, porque você tem que prestar um exame que foi regulamentado por um provimento. Provimento é lei? Daqui um pouco nós adentramos aí nessa situação. É um absurdo, é um absurdo. Ou todos os advogados, aqueles inscritos que estão se sentindo prejudicados e os não que são inscritos naquela entidade, se unem de vez para buscarmos o nosso direito. Chega aquela alienação, aquela doutrinação, larga nas cadeiras acadêmicas e olha o dia de hoje. Vem para a realidade. Doutora Leonice, exatamente essa questão que nós precisamos nos focar agora. A ANB já fez ao longo dos anos uma série de denúncias sobre esse tema. Tem 8 ações diretas de constitucionalidade reconhecidas na Lei 8.906 de 1994. Falta a principal, que será impetrada agora, essa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, por todos os vícios materiais e formais desta esdrúxula lei, que parece que não existe outra lei no mercado para regular o exercício de todas as profissões, e não só da advocacia, segundo na dicção do ministro Marco Aurélio, né, quando ele tratou daquele Rex 603-583. E aí, já utilizando este tema, também sob análise da ADI 3026, que entrega a esta instituição chamada Ordem dos Advogados do Brasil uma situação jurídica como entidade sui generis, ímpar, única no rol das entidades denominadas entidades de classe. Derivado daquele 3026, quando aquele ministro Eros Grau resolveu inovar o Código Civil, criando uma nova figura no ambiente jurídico, principalmente no tocante à criação de uma Afrodite, vamos assim dizer, né, Dr. Robson? Criando uma figura sem sexo, né, criado na cabeça dele, né, e nós sabemos com que propósito isso foi criado, para afastar a OAB de todas as fiscalizações que o próprio Estado deve exercer sobre os conselhos de classe. A OAB é o Vaticano no Brasil, ou seja, em Brasília. E nesse diapasão, Dr. Robson, nós vamos entrar na matéria que é o objeto da nossa live de hoje. E aqui eu gostaria de fazer coro a algumas frases suas, que você tem um artigo que me traz assim de uma alegria poder ler. Né? Quando você diz OACD versus OAB. O que mais surpreende nesse caso não são os posicionamentos da OAB, que já são de conhecimento público,
mas sim que o pedido para alteração do provimento da OAB tenha partido do Poder Executivo, mais precisamente do Ministério das Relações Exteriores. Trata-se de uma questão de Estado. O ministro jamais poderia ter comportamento tão subalterno como este. O Estado tem poder de império. O interesse do Estado não pode ser submisso ao interesse de uma organização privada, nem mesmo aos interesses de uma autarquia. Nada justifica que o ministro solicite ao Conselho Federal da OAB que altere um provimento para que o Estado brasileiro possa ter condições de ingressar na OCDE. O ministro deveria impor alterações, deveria redigir um decreto regulamentar, enviar ao presidente da República e alterar o que fosse necessário, inclusive a Lei 8.906 de 1994, que também pode ser alterada por decreto. A OAB pratica reserva de mercado, tabelamento de preços e se coloca radicalmente contra a democracia, viola os direitos humanos, impedindo o livre exercício do trabalho, e se recusa a ajustar sua conduta, de modo que compete ao Estado fazer o uso de suas prerrogativas através de leis cogentes. Não cabe à OAB indeferir o pedido de adequação solicitado pelo Ministério das Relações Exteriores. Compete ao Ministério executá-las diretamente, conforme requer o interesse público. Dr. Robson Ramos, que matéria, meu irmão? Que matéria? Vamos entrar no tema? Pois é, doutor Carlos. O que nós temos há bastante tempo defendido é que nós temos que criar uma nova forma de se raciocinar o direito. Há séculos, esse grupo, essa elite, né, de advogados, tem tido um monopólio da narrativa, o monopólio de construir conceitos jurídicos e, através disso, criar uma versão do Estado, a verdade jurídica do Estado, que é sempre benéfica para eles. E nós, até hoje, nós não, né, o povo, o Brasil nunca teve uma reação contra isso. Esse grupo nunca teve oposição, eles sempre construíram os conceitos segundo os seus interesses e nunca houve alguém ou um grupo que criasse um novo conceito para se opor a essas verdades que eles impõem. Então, é isso que nós da OAB temos feito, criar uma nova definição dos conceitos jurídicos. Nós da ANB, doutor. Da ANB. Da ANB. Nós temos que... a ANB, a OAB, então, nós temos criado uma nova definição, uma nova filosofia jurídica que se adeque aos interesses do país, do Estado, do povo, e não aos interesses de um grupo privilegiado, que há séculos define vem Constituição, sai Constituição, os privilégios deles são sempre de pedra, e os direitos do povo são sempre de barro. Então, é essa a nossa finalidade, construir um novo modo de se pensar o direito. E é isso que tem feito, inclusive, mudar muita coisa nesse país, né? Nós já temos visto as autoridades se posicionarem de outra forma. E a ANB é que é responsável por isso, porque é ela que tem levado, né, essas novas traduções do direito para as autoridades. Eu fico muito feliz de participar desse grupo. E o que é esse tema, doutor, sobre a OCDE e esse provimento que nós acabamos de ler? Por exemplo, doutor... Doutor, assim é importante ressaltar, porque pelo que eu vi no tema, que o doutor empresta uma certa relevância, e eu acho isso muito oportuno, quando o doutor fala, num determinado momento, que observe-se que sequer estamos debatendo se a OAB pode ou não pode emitir provimentos.
Supondo que a OAB fosse uma entidade lícita e autárquica, ainda assim, as normas emitidas pela autarquia seriam equivalentes às normas infralegais, como deliberações, instruções, circulares, avisos, portarias, etc., etc., etc. Portanto, inferiores aos decretos. Provimento é ato da administração pública para preenchimento de cargos e salários, e não um tipo de norma infralegal. E você conclui ainda, autarquias como a ANEEL costumam equivocadamente emitir resoluções. No entanto, autarquias não têm competência para emitir resoluções. Resoluções estão em conjunto de leis previstas no artigo 59 da Constituição de 1988 e são de competência dos ministros de Estado, presidentes de tribunais e presidentes de órgãos legislativos. Os termos do artigo 59 da Constituição relacionam quais são os tipos de leis que fazem parte do processo de produção de leis. Competência do Congresso Nacional, emenda a Constituição, quando a Constituição assim permite, né, desde que não ofenda o artigo 60, todo aquele rol, né, leis complementares e leis ordinárias. Competência do Poder Executivo, medidas provisórias, decretos legislativos e leis delegadas. E resoluções, competência de autoridades do Executivo, exceto o Presidente da República, presidentes dos tribunais e presidentes das casas legislativas. Eu faço uma leitura, Dr. Robson, que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil se tornou presidente da República, no momento que ele passa a criar pelo provimento, regulamento de leis, coisa que exatamente, esse é o ponto fraco que nós ainda não tínhamos destacado, né? A gente às vezes fala, mas não coloca assim em evidência. Leis são regulamentadas por decretos. Provimento da OAB, primeiro que não é... Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Isso. Provimento, eu ainda estou usando o termo provimento, porque é interessante, por enquanto. Depois a gente diz o que é provimento. Certo. Mas provimento não é um ato normativo para regulamentar leis. O que regulamenta a lei são decretos. Então, uma das falhas, né, nessa lei 8.906 está exatamente em colocar uma entidade privada, vamos supor que fosse mesmo a autarquia, ainda assim, não poderia regulamentar leis. Leis são regulamentadas por decretos. Então, essa lei, ela comete inúmeras falhas técnicas, certo? Que um advogado, ou centenas deles, né, porque provavelmente foram várias dezenas de advogados da OAB e do Congresso que redigiram e examinaram esta lei, o projeto, né, o PL, que deu origem a essa lei, e estas pessoas cometeram atos, assim, falhas técnicas bizarras, e depois dizem que as outras pessoas que não estão qualificadas. Quem está qualificado, então, se os especialistas, né, como os dirigentes da OAB, os ministros do STF, os advogados do Senado e da Câmara, conseguem regulamentar uma lei através de um, entre aspas, provimento. Provimento é um ato administrativo, mas não é um ato normativo. Um ato normativo, ele cria regras de conduta. O provimento não é um ato normativo, é só um ato administrativo, que cria um direito, né? Cria ou extingue o direito. Ele não é um ato normativo. Então, não tem nem nexo, né? Não tem lógica um advogado criar uma lei e dar a uma entidade, ainda que fosse autárquica, o poder de regulamentar leis. Só o presidente, através de decretos, regulamenta leis. E nenhum juiz, nem do primeiro grau, nem do segundo, nem do terceiro, nem do STF,
viu essa falha. E estas pessoas dizem que os outros advogados não são qualificados. Então, quem é qualificado nesse país, não é, doutor? Porque para cometer um erro grave deste, a pessoa tem que voltar para a faculdade. Nenhum estudante de direito, né, do primeiro ano, cometeria uma falha tão grosseira quanto essa, de regulamentar leis através de um ato administrativo que sequer é, tecnicamente, um ato normativo. Doutor Robson, Sim, senhor. naquele RE 603-583, o ministro Marco Aurélio, voto condutor daquele RE, disse que as condições privativas do presidente da República previstas, os atos normativos privativos do presidente da República prevista lá no artigo 84, não são tão privativos assim, que podem ser invadidos por outros poderes. Então percebe-se, meus nobres pares, meus nobres colegas, ou muda-se a Constituição Federal, ou mantém-se a lei. Não é um juiz ou 11 juízes que vão substituir os 513 deputados e os 81 senadores ao alterar a Constituição Federal, atribuir ao efeito do artigo 84 outra interpretação, senão aquela que está lá. Quando ele diz que compete, sim, ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil regulamentar por provimento aquela imunda regra do exame de ordem. Onde está... Doutor, a pergunta que eu faço à doutora Leonice, ao doutor Robson e ao doutor Maurício depois. O Poder Judiciário, nos termos que vem vindo desde 2006, faliu ou não faliu? Doutor, o que eu tenho observado é aquela questão que eu acabei de citar aqui, que é o conhecimento do direito. Eles alegam, desde da época do Império, que os outros alunos que saem da faculdade não têm, os outros advogados não têm conhecimento jurídico. Mas o que nós estamos observando é que a alta cúpula do direito nacional, né, professor universitário, promotores, procuradores de justiça, ministros dos tribunais superiores, a elite da advocacia, eles têm menos conhecimento ainda do que os estudantes, porque o que eles estão fazendo, a forma como eles estão atropelando os conceitos jurídicos, demonstra que eles estão certos. Realmente, o direito está com uma qualidade tão ruim que eles próprios devem ser os primeiros a serem removidos e perder a carteira, porque eles estão cometendo verdadeiros absurdos na interpretação das leis e dos conceitos jurídicos, a ponto de regulamentar lei através de um ato normativo típico de autarquia. E pior, a OAB foi extinta e eles não são capazes de identificar este fato. Isso demonstra uma incapacidade técnica deles. Eles não têm qualificação para falar que os outros advogados têm uma formação ruim, porque a deles é péssima. Qualquer estudante sabe reconhecer quando um decreto derroga outro decreto, né? Então, a qualidade intelectual deles é que tem que ser questionada. E nós temos que renovar a elite, né? O grupo que domina o direito no Brasil tem que ser renovado. Eles têm que ser substituídos por pessoas mais qualificadas do que eles, porque eles estão falando grandes asneiras, doutor. Eles chegam a absurdos, né? Como eu coloquei aqui no texto, né? Onde o juiz tem que ser um cidadão que conhece a lei. Eu vi essa semana passada um caso de um amigo onde ele estava contestando um ato lá da empresa que fornece energia, né?
E ali o advogado falava sobre uma resolução da ANEEL. A ANEEL é uma autarquia, e autarquias não emitem resoluções. E o juiz que vai julgar o caso não percebeu isso. Então, nós estamos, sim, realmente diante de uma péssima qualidade do ensino no Brasil. Mas essa péssima qualidade está exatamente naqueles que dão aula. O juiz que vai analisar esse caso provavelmente é professor de faculdade. Então, quando essas pessoas que estão na cúpula do direito nacional falam de má qualidade, eles deviam olhar para o espelho, porque essa má qualidade está neles e não nos alunos deles, porque muitos dos alunos deles não cometeriam tanta bobagem, né? É preciso entender que nós temos um conjunto de leis, né? O senhor citou aí nesse artigo 59, essas são as leis. É a Constituição, leis complementares, leis ordinárias, e leis delegadas, decretos... veja só, veja um absurdo, decreto legislativo... Decreto legislativo é competência do presidente da República. Aí o senhor pega e vai lá no regimento interno da Câmara e do Senado, está lá que o Congresso, o presidente do Senado ou da Câmara vai emitir um decreto legislativo. O parlamentar não tem competência para emitir decreto nenhum, só o presidente. Mas aquele regimento interno foi examinado por dezenas, centenas de advogados da elite, esses que vivem dizendo que os outros não têm competência. E nenhum deles observou que decreto legislativo não é competência do Congresso, é do presidente da República. O presidente do Senado e o presidente não emite decreto nenhum. Eles emitem resoluções. Então, esses conceitos, né, técnicos é que não estão sendo observados nem dentro do Congresso, nem nos tribunais superiores, como o STF, o STJ, e dali para baixo, né? E também não é observado por essa elite que vive dizendo que as outras pessoas não têm qualificação para advogar, só eles. Então, são esse tipo de documento que nós precisamos começar a escrever e divulgar para os advogados de verdade. Os advogados que atuam em nome do direito e não em nome de interesses privados, interesses mesquinhos, e que esse grupo de advogados que realmente trabalha em favor das leis e da justiça não comete. É um erro grave, né? Por isso que é importante que nós continuemos esse trabalho de reescrever o direito no Brasil. Perfeito. Doutora Leonice, será que nós estamos diante da derrocada dos tribunais? Porque, afinal de contas, o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, determina, sentencia, vem o tribunal regional, concorda com o juiz, chega lá no Supremo Tribunal Federal, ele derruba tudo, né? Derruba as prateleiras de direito, derruba as prateleiras da Constituição, derruba as prateleiras do processo penal, do processo civil, do Código Civil. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal virou uma verdadeira casa da mãe Joana, sem, claro, obviamente, adentrar na casa da mãe Joana. Com certeza, com todo respeito, né? A casa da mãe Joana não merece, né? Adentrar tanta coisa errada dentro da casa da mãe Joana. Doutor Robson, eu concordo com o doutor. Assim, nós conversamos muito, né? Constantemente, discutimos todos esses procedimentos, regimentos, provimentos, normas, tudo isso. Nós trocamos bastante ideias constantemente, isso há anos. Eu vou dizer uma coisa para o doutor. O doutor foi muito bonzinho em dizer que esses professores, esses juízes, esses advogados, entendeu? Eles não têm conhecimento. Eles têm, meu amigo. Eles têm conhecimento de tudo. Só que eles fazem parte de um sistema
aonde eles querem levar a vantagem no bel prazer desse sistema imundo que está dentro do país. Isso vem há anos. Doutora Léo, a doutora conhece esse Instituto Nacional de Direito e Cidadania? Já ouvi falar assim. Não sei quem é, mas queremos dar as boas-vindas. Para nós isso é uma honra. Não, eu acho que eu sei, agora eu não me lembro o nome, mas eu tenho pelo... De qualquer forma, se é o Instituto Nacional de Direito e Cidadania, está na hora de nós unirmos forças em todos os sentidos. Não, foi assim. Desculpa interromper. Imagina, que seja bem-vindo aí. Para somar, vamos dar as mãos. Pela justiça, já que o direito está tão da forma que está sendo violado constantemente o direito, não apenas dos advogados, como dos contadores, como da sociedade, como do povo. Está na hora de nós unirmos as nossas mãos. Doutor Robson, doutor Maurício, doutor Carlos, o que nós estamos presenciando constantemente, isso eu vou falar que é desde lá de 1994, porque antes já existia essa elite que veio de lá de cima, da época do Império, piorou com o IAB e piorou ainda mais com a extinção da OAB lá em 91 e esse crime todinho que foi cometido. Quando nós falamos, por exemplo, da questão da 8.906, que foi passada a competência do presidente da República para um presidente de conselho de ordem regulamentado, exame de ordem por provimento. E aí nós vamos analisar o que é um provimento. Eu coloquei um provimento na porta da geladeira, lá da minha cozinha. Eu falei assim, olha, hoje eu me recuso a fazer almoço e janta. Vão se virar. Eu fiz um provimento, eu coloquei um provimento dentro da minha casa. Eu coloquei ele lá. Mas isso não é regra, não é lei, não é norma, não é resolução. Isso é um comunicado. E o provimento é um ato da administração pública, todos nós aprendemos isso nas cadeiras acadêmicas. É um ato que lá o juiz, quando ele aprecia um determinado petição, um pedido, ele vai analisar ou ele vai prover, ele vai dar um provimento, ele vai fazer um comunicado para o cartório, é interno e é público. Jamais poderia o Conselho da Ordem dos Advogados ter regulamentado exame de ordem por provimento. Não existe nenhuma lei de exame de ordem por provimento. Provimento não é lei, é um ato de administração, é um ato de se comunicar interno dentro do poder público, dentro das escolas públicas. Doutora Léo e pares, eu gostaria que vocês fizessem uma análise dessa colocação do doutor Solon Nóbrega. A advocacia não é uma profissão liberal. Como taxar o valor do serviço? Não entendi. Só gostaria de uma parte sobre completar o que a doutora Leonice estava falando. Vai lá. Veja só, ato administrativo, ele só é praticado pelo poder público, pelo executivo. Ato administrativo é exclusivo do executivo. E como é que a gente está aceitando a ideia de que o provimento, entre aspas, é um ato administrativo? A OAB, sendo extinta ou sendo uma autarquia, como autarquia ou como uma entidade de fora do Estado, ela não pratica ato administrativo. Então, nem ato administrativo ela pratica ato jurídico. Como todo cidadão. Ato jurídico é aquele que cria, extingue e modifica direitos. Ato jurídico é praticado pelas pessoas comuns e pelas empresas. Então, a OAB, mesmo que fosse uma autarquia, ela pratica ato jurídico, ela não pratica ato administrativo. Ato administrativo é exclusivo do poder executivo. E é um grande... E aí, público, nós vamos voltar lá, né, doutor Robson? Eles simplesmente... Só para completar o que o doutor... existe um grande equívoco. Aliás, não é equívoco, não é equívoco. A gente sabe que não é equívoco, é malandragem. O
O judiciário costuma dizer que, olha, os três poderes legislam, os três poderes praticam atos administrativos e atos de jurisdição. Mas isso é uma falácia, não é verdade. O ato administrativo é exclusivo do Poder Executivo. Quando o juiz está criando normas, uma norma administrativa interna de uma repartição, ele não está praticando um ato administrativo. Ali ele está praticando um ato de administração, não ato administrativo. Ato administrativo é exclusivo do Poder Executivo. Presidente, governo, governador e prefeito. Quando o Congresso, ou quando o Executivo faz um processo administrativo contra um funcionário, ele não está praticando um ato de jurisdição. Portanto, ele não pratica atos de jurisdição. É uma falácia. Tanto é que o resultado de um processo administrativo pode ser levado para o judiciário e ser desfeito lá. Lá, sim, se pratica ato de jurisdição, de dizer o direito. Então, não é verdade que os três poderes praticam, legislam, praticam atos de jurisdicionais, né? E atos administrativos. Isso é uma falácia. E, principalmente no caso da extinta autarquia, que é uma entidade privada agora, e uma entidade sem personalidade jurídica, ela não pratica ato administrativo e não pode regulamentar leis. E mesmo que fosse uma autarquia oficial, ela também não pode regulamentar leis. Quem regulamenta leis é o decreto do presidente. Então, esse tipo de visão é que nós temos que destacar e mostrar para os legisladores, né? O juiz deveria, como disse a doutora Leonice, eu digo que tem alguns que podem não saber disso, eu acho que até existe, mas a grande maioria faz isso de má fé mesmo, né? A gente sabe que tem muita má fé no Poder Judiciário. Exatamente, doutor Robson, porque é inadmissível que o juiz não conheça o que é um provimento. Ele sabe exatamente que o provimento é um ato interno do poder público, que ele faz lá. E quando ele recebe, eu estava até buscando aquela decisão da juíza do Paraná, quando um examinando entrou com um recurso lá para poder anular, foi uma questão lá que estava sobre ser anulado ou não, ele entrou com um recurso para poder ter o direito de fazer a segunda fase deste exame, a juíza despachou que ela não poderia dar por liminar, por tutela, porque se tratava de um concurso público. Como trata de um concurso público? O advogado, eu postei isso daí na plataforma da ANB do Telegram, coloca a tarjeta aí, doutor Carlos. Eu postei lá a decisão da juíza, aonde ela disse que se tratava de um concurso público. Não é concurso público. O advogado liberal, a profissão dele, ela é constitucional. Ela está lá no artigo 133 da Constituição Federal. Lá não está dizendo que o advogado, e nem muito menos a profissão, que ela é atribuída a partir do diploma de graduação reconhecido pelo MEC, ali está a profissão. Não é aquela inscrição, o número naquela entidade que diz quem é e quem não é o advogado, não. Tenham isso em mente. Todos somos advogados. Aquilo lá é uma licença para exercer a profissão. E é uma licença que vai cair por terra, porque esta licença não foi dada a ela, não é dela, e muito menos advogados prestarem concurso público. O advogado liberal, ele não é remunerado. Não é remunerado pelo Estado, pelo município, pela União. Não é remunerado.
Se você quer ser remunerado, você quer fazer um concurso público, você vai prestar um concurso público, vai ser investido do provimento, de título, né? Depois você tem vários tipos lá de provimentos lá, que é nomeação, recondução, promoção. São 7 tipos de provimento lá, que tem até mesmo de cargos comissionados, né? Que são provimentos. Vagou uma situação, aposentou alguém, foi exonerado alguém, não tem ninguém para colocar no local, ali ele por provimento, ele é investido por provimento naquele cargo comissionado, porque ele não prestou o concurso para aquele cargo. Então, ele vai ser reconduzido ali, por provimento. São 7 tipos. Doutora, esse que é o ponto, quando o ministro Marco Aurélio Mello disse naquele maldito RE 603-583 que olha, só percebe o grau de gravidade do que ele disse, que o presidente da República, as atribuições previstas no artigo 84 da Constituição Federal não são tão privativas ao ponto que ele disse que lei específica suplanta lei genérica. Mas ele esqueceu de algo fundamental, que é o núcleo do problema, que é o diploma. Exatamente, doutor Carlos. O núcleo do diploma não compete à lei, porque aí o diploma de advogado teria que ser submetido ao mesmo núcleo do diploma de engenheiro, de dentista, de cuidador, aplicar tudo à lei 8.906. É um absurdo que esse... Meu Deus do céu, é um absurdo, Mas, doutor Carlos, aquele julgamento do R do doutor João Volante, de 2011, nós sabemos exatamente o que eles fizeram ali. Eles não julgaram a inconstitucionalidade formal e material, porque se eles tivessem julgado a inconstitucionalidade formal e material, eles já iam ver, eles já sabiam que o provimento não é lei, que não poderia estar aplicando esse crime desde 1994, tá? Por quê? Porque aqui todos eles têm conhecimento, doutor Carlos, do crime que foi cometido ali. Então, o que o Eros Graus, em 2007, no julgamento lá da 3026, quando eles entraram com o pedido que queria que fossem reconhecidos como estatutário, e aí eles não tiveram alternativa, peraí, eu não posso reconhecer como estatutário porque eles não são públicos, eles não são regidos pelo estatutário. Aí eu falo o quê? Eu não posso dizer que eles são privados também, porque aplica um exame. Então, eu falo que ela é sui generis, ela é uma ímpar, única, só que no ordenamento jurídico brasileiro não existe essa pessoa. Existe o direito público e o direito privado. Dentro da própria Receita Federal, quando você vai constituir uma empresa, ou uma entidade, é um órgão, ou você é público ou você é privado. Não tem sui generis, não existe CNAE, Código de Atividade Econômica, nem principal nem secundária, é sui generis. A ímpar única não existe. E todos eles sabem disso, doutor Carlos. Aquilo foi o quê? Foi uma forma de dar continuidade no crime, que todos eles têm conhecimento disso, de que eles fizeram lá atrás, né? Juntou os advogados. Quando diz assim, olha, o advogado passou pela análise do Dr. Robson Ramos, o PL 2938, ele passou, pelo contrário, ele foi elaborado por advogados da própria OAB e por políticos envolvidos em tudo isso. Eles fizeram isso, foi tudo de propósito, eles armaram essa situação porque eles jamais poderiam imaginar que eles seriam descobertos, jamais eles poderiam imaginar que nós teríamos um avanço da informática, da tecnologia, e que tudo isso viria à tona. Eles jamais poderiam imaginar que eles teriam advogados naqueles que eles julgam e dizem incompetentes, porque não passaram por esse crivo de exame de ordem, a partir de 94, por esse crime federal. Eles jamais poderiam imaginar que eles teriam, sim,
muitos advogados competentes, porque se existe alguém que são incompetentes, são aqueles que estão ali assentados, analisando as leis. E isso eu me refiro também à magistratura, porque a magistratura também, não vou generalizar, dizer que todos, eu até acredito que tenham alguns que não tenham conhecimento desse crime, mas a maioria, me desculpa, tem conhecimento sim, tá? Porque eu ouvi de um filho de um desembargador, tá? Que eles têm conhecimento sim, só que como eles têm os seus rabos presos, muitos indicados pelo aquele 5º constitucional que está lá dentro daquela Constituição de 88, que foi tudo articulada e programada, tá? Eles não falam nada, eles não dão parecer favorável, com exceção, rara exceção do desembargador doutor Vladimir de Carvalho, né? E aquele juiz também, que naquela análise daquele mandato de segurança da ANB lá, que deu parecer favorável na primeira instância, e chegou em cima, o que a Daniela Maranhão fez? Passou a liminar, entendeu? Todos eles, a maioria sabem, eu não vou falar 100%, mas eu garanto que pelo menos os 85% têm conhecimento. E tudo isso é tudo articulado, e é hora de nós nos levantarmos e exigir os nossos direitos, porque os juízes, desembargadores, eles vão ter que dar o nosso direito, sim. Doutora Léo, aqui o Instituto Nacional de Direito e Cidadania é do doutor Antoniel, nosso presidente regional do Pará. Ok? Então, só para registrar, doutor Antoniel de Carvalho, lá do estado do Pará. Muito obrigado por estar conosco, doutor Antoniel. Nós estávamos até na dúvida, né? Quem é que poderia ser? Doutor Maurício, nós temos visto professores que são juízes, desembargadores e ministros, advogados, doutores, juristas. Lembro de um vídeo que circulou recentemente pela internet de um desembargador de Santa Catarina que disse que os operadores do direito no Brasil eram todos covardes diante das ameaças e do estupro da Constituição praticada por ministro do STF. O doutor, o que diz disso, dessa situação toda aí, doutor Maurício? Olha, doutor Carlos, tem um ditado que diz assim: o teu dever é lutar pelo direito, mas se o direito falha, lute pela justiça. Rudolf von Jhering. Exatamente. Olha, não tem ditado mais perfeito como este. Porque é inadmissível, e até mesmo corroboro com o que a doutora Léo falou, que de uma juíza, até li essa sentença, doutora, que a juíza disse que não poderia, né, dar a sentença ali, deferir o pedido do advogado não inscrito, porque a OAB exerce algo, a prova um certame, né? A prova é de concurso público, desde quando? Quer dizer, então, que passou na prova, já tem todo o ato jurídico perfeito do serviço público? Ele é um advogado público, é isto? Ora, como pode ser um negócio desse se a própria lei fraudada diz que ela não tem parte com o serviço público, não tem parte com a administração pública. Não me conformo um negócio desse. Fora que ainda a juíza disse que a OAB é um sindicato. Eu falei, mas que salada é essa aqui? Nessa sentença, pelo amor de Deus, mas que salada é essa? Primeiro diz que é concurso público, o certame, fala que a OAB é um sindicato. Pelo amor de Deus! Onde nós estamos? E muitos desses juízes, muitos desses advogados, procuradores, são donos de faculdades. Donos, sócios, diretores. Doutor Maurício congelou aí teu vídeo. Melhorou? Voltou? Tá ok? Estou ouvindo bem, doutor Carlos. Tá ouvindo? Sim. Então, tá ouvindo, doutor Carlos? Ok? Eu acho que ele congelou, doutor Carlos. Acho que ele congelou. Então, tem algum problema no vídeo aí.
Tá, melhorou? Mas, doutor Carlos, estou vendo normal o vídeo dele. Olha lá, o doutor Carlos que congelou ele que caiu. O doutor Carlos saiu. Então, veja bem, nesse diapasão, tá? Nesse diapasão, é inadmissível ver estes, que inclusive a gente, nas cadeiras acadêmicas, infelizmente, muitos professores que lá estão, coordenadores, tá? Eles são donos dessas faculdades, são donos, inclusive, de cursinhos. Tanto é que esses dias tivemos um embate aí de um professor de cursinho, quando foi falado da questão da OCDE, ele disse, olha, não é bem assim, não vai sair, não vai cair, vai cair, já está caindo, já está em ruínas, porque é inadmissível você ter, eu não sei por quanto tempo ainda querem, e isso não vai perdurar, deixar o advogado totalmente algemado. Eu não sei por quanto tempo ainda querem deixar o advogado que exerce, que está na Constituição, que é indispensável a administração da lei, porque esse é o advogado, não é a entidade, não está escrito no artigo 133 a entidade. A entidade nem sequer tem parte da administração pública. Agora, eu não sei qual é essa pirâmide que inventaram, que primeiro, acima da Constituição, vem a OAB. Eu não entendo isso. Eu não sei de onde tirar esse tipo de situação. Agora, é aquilo que eu sempre falo, da circunstância que aí está, inclusive até teve um comentário aqui de um doutor que disse o seguinte, se somos advogados liberais, por que então tem essa taxação? Não, deveria ter perfeitamente, doutor. É esse o entendimento. Não é para ter. Tem que ter a concorrência, sim. Tem que ter a concorrência. É por isso que uma das cláusulas para se adentrar na OCDE, o Brasil a se adentrar na OCDE, é a liberdade econômica, a liberdade de ir e vir, a liberdade de exercer a profissão. É isso que todos precisam entender. E, afinal de contas, eu digo aqui, esse papel aqui, por exemplo, tá? Esse papel em branco, nem isto a OAB ela pode examinar. Nem o papel em branco ela tem mais competência de fazer qualquer tipo de exame. Veja, doutor Carlos, quando a Constituição fala é livre o exercício de qualquer profissão, atendidas a qualificação profissional que a lei exigir, estabelecer, nós estamos falando da Constituição, certo? Artigo 5º da Constituição. E quando existe um termo como qualificação profissional, e esse termo precisa ser esclarecido, definido, de quem é a competência para definir um termo na Constituição? Ou lei, ou uma lei complementar, a lei complementar é a que define as dúvidas do texto constitucional, ou uma lei orgânica, mas nunca uma portaria, ou um aviso, uma notificação, uma norma infraconstitucional não pode criar definições para termos que estão na Constituição. Qual é a definição de qualificação profissional? Eu até já fiz um texto sobre isso aí. Mas, o doutor Robson, só que é assim, quando fala no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, ela é lá de 1988, ela é uma cláusula pétrea, e a lei que define isso é competência da União, é competência da Lei de Diretrizes Básicas Educacionais. Está lá no artigo 43 do curso superior. Lá no artigo 48, ele é claro, quando ele diz que ele forma profissionais para ser inseridos no mercado de trabalho. E quando ele diz isso, ele não diz isso apenas à engenharia, à medicina, à administração, a qualquer outra área. Ele diz isso para todos. Então doutora, a lei que determina isso não é nenhuma lei de entidade de classe, de conselho, que ele tenha, por sua função,
e fiscalizar. Qualificação profissional. Não é competência da autarquia. E não é competência de uma entidade privada. Oi? A definição desse termo qualificação profissional não é competência, não é nem atribuição de uma autarquia, nem de uma entidade privada. Exatamente. Isso é definido. E mais, na verdade, só para criar um pouco mais de polêmica, a rigor, a definição de qualificação profissional nem é do advogado. Não é competência do advogado dizer o que é qualificação profissional, porque ele não tem conhecimento técnico nesta área. Isso aí é uma área que compete aos administradores, aos economistas, às pessoas que lidam com a qualidade dos profissionais, né, para a produção. Então, o advogado não estuda nenhuma matéria relativa a essa área de qualificação profissional. Ele não sabe o que é isso. Ele tem que saber o que são as leis e quais são os conceitos jurídicos. Essa que é a área, o objeto de estudo do advogado. Qualificação profissional não é um objeto de estudo do direito. Pode ser da administração, da sociologia, de várias outras. Qualificação profissional, você pode se especializar numa determinada área, né? Ali você está se qualificando como um especialista daquela área, né? Ele pode até ter a qualificação, mas não é competência da OAB de hipótese alguma e nem do CRC, tá? Isso daí ele vai buscar qualificação, ele vai se pós-graduar, ele vai fazer um MBA, ele vai se aperfeiçoar, ele está se qualificando profissionalmente dentro da área. Agora, não é competência dele, de hipótese alguma. Como também não é competência dela, o poder de Estado, o poder de polícia. Nós temos que definir aqui o poder de polícia que exerce os conselhos, certo, doutor Robson? Quando se diz do poder de polícia, é o poder de estar limitado. É o poder limitado de estar fiscalizando a profissão daquele seu inscrito. E jamais o poder de polícia de Estado. Se um profissional cometer um crime, ele vai responder dentro da esfera de poder de polícia de Estado. Quando o profissional ele comete alguma infração, disciplina, ele vai responder pela fiscalização, pelo poder do conselho, da entidade. São coisas muito diferenciadas. E é isso que precisam começar a entender. Mas ela tem um poder de polícia. Que poder de polícia? Poder de polícia, não. Poder de polícia do Estado. Ela tem o poder de fiscalização, de fiscalizar o profissional. Reforçando isso que a senhora está dizendo, eu vou ler aqui a DIN 1717, de relatoria do ministro Sidney Sanches. Ele fala sobre a impossibilidade de transferir o poder de polícia para entidades de direito privado. Vislumbrou, aqui tem uma ADI, e veja só, eles queriam transferir o poder de polícia para uma entidade privada. Aqui nós temos uma decisão dizendo que isso é impossível, certo? Exatamente, não tem como. Uma entidade privada ter poder de polícia. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Nós temos aqui essa fictícia, essa invenção, né? Essa invenção aí que é sui generis. Usurpou, né, doutor? A usurpação, né? Polícia, isso não existe. Segundo o próprio STF, o próprio STF tomou essa decisão nessa DIN aqui. Então, veja só, o que está acontecendo hoje é que esse pessoal, né, tanto do Poder Judiciário, lá da alta cúpula, e quanto os advogados, eles sempre tiveram o monopólio da verdade e nunca tiveram oposição.
eles nunca imaginaram que um dia alguém que tivesse um pensamento diferente do deles fosse ler o voto deles, as decisões deles e analisar de maneira isenta e não segundo os interesses do grupo. Por isso que hoje, né, nós estamos levantando, mesmo em decisões antigas, decisões bizarras. Nós vemos nessa ADIM 3026, onde o Lewandowski, todos eles fizeram votos bizarros, né? Mas o Lewandowski ali, ele diz que a OAB é uma corporação de ofício. Ele assume dentro do STF que a OAB é uma corporação de ofício, coisa que é proibido pela Constituição. A Constituição não permite a existência de corporação de ofício. E ele vai além. Ele fala sobre a criação de poliarquias. Isso dentro do voto dele. É só entrar aí na internet e baixar essa ADIM 3026 e ler o que o Lewandowski está falando. Ele fala sobre criar Estado dentro do Estado, que os advogados são uma organização independente do Estado. Isso é praticamente um crime, o que ele está cometendo, né? Ele deveria perder o cargo imediatamente. Mas, doutor Robson, o que é que nós temos presenciados desse STF? O presidente da República, ele deu um indulto a um deputado. Aquele Alexandre de Moraes, ele faz o que lá? Ele vai e ele quer tirar a prerrogativa do presidente de assinar um indulto, de conceder um indulto, sendo que no governo do Temer, aquele que indicou ele lá, ele deu parecer favorável. Então, o que é que nós podemos esperar de uma corte que não respeita nem as suas próprias decisões, seus julgamentos, seus votos? Nós podemos esperar o quê? Agora, a minha esperança é que os juízes que também têm tido as suas decisões de primeiro, segundo, terceiro grau rasgado também por aquele, mudado todas as suas decisões por aquele STF, você entendeu? Que eles se pautem pela justiça, porque nós estamos buscando o nosso direito e nós estamos batendo nas suas portas, viu? Hoje já começou a bater na porta de um TRF. O que eu acho que eles devem estar surpresos, doutora Lenice, eles devem estar surpresos é porque eles viviam numa zona de conforto, onde qualquer asneira que eles dissessem era aceita como verdade absoluta. E hoje eles estão enfrentando um discurso que derruba completamente a tese deles, as teses bizarras que o povo antigamente aceitava. Hoje nós estamos vendo as pessoas reagirem a esse monopólio da verdade, que é extremamente... Nós temos ainda o pessoal que... Veja só, por exemplo, quando o doutor fala, e a doutora Leonice comenta isso muito bem, quando o doutor fala do ato insano praticado pelo ministro Ricardo Lewandowski, eu me lembro daquele desembargador lá de Santa Catarina. À tarde, há pouco tempo, ainda pedi o vídeo que eu iria rodar aqui. Ele disse que os operadores do direito são covardes. Literalmente a palavra que ele usou, covardes, porque silenciam diante da ofensa à ordem constitucional. Não é isso, doutor Maurício? Está lembrado desse vídeo? Desse desembargador de Santa Catarina? Lembra disso? Então, os operadores do Brasil aceitam as atrocidades praticadas pela Suprema Corte sem questionar. Por quê? Onde é que está o direito? Onde é que está a justiça, meu Deus? Né? Será que nós estamos em países diversos em que um lado vale o common law, né, o Dr. Robson, e o right? Como é que nós podemos trabalhar essa situação agora, meu Deus do céu? Ô, doutor Carlos, mas eu vou falar assim, olha, eu vou falar uma coisa. Em partes eu até concordo com a fala dele, sim. Sabe por quê?
porque ele é um desembargador, ele, com certeza, ele já ministrou várias aulas para a formação dos advogados nas cadeiras acadêmicas, ele, com certeza, já negou o direito de um advogado não inscrito de exercer a sua profissão, vários advogados estão buscando seus direitos constitucional, batendo na porta, com certeza na porta dele, e ele foi o covarde que não deu direito a esse operador de direito. A grande covardia começou em 2004, quando eles aceitaram essa emenda constitucional número 45. Que aquilo foi o maior estupro, né? Uma atrocidade, né, doutor? Construir uma nova Constituição e a gente não ouviu um único jurista se levantar contra essa aberração. Ali foi criado até um cabresto para o promotor público e para o juiz de primeira instância. E nenhum se levantou, eu não vi nenhum deles se levantar e falar, olha, isso aqui é uma coisa bizarra e nós não vamos aceitar. A gente só vê juiz se levantar quando é para pedir aumento. Tira um direitozinho dele desse tamaninho, né? E aí eles param o país para fazer protesto, porque o direito deles não pode ser violado. Mas quando uma pessoa cria uma emenda constitucional, onde acaba com o direito do juiz decidir em cima de um processo, aliás, estabelece punições para promotores e para juízes, cadê a união dessa categoria, né? Que é muito boa para defender salário, mas para defender a Constituição e os próprios direitos, né, inclusive os dos cidadãos, foram covardes, né? Mas, doutor Robson, não foi a emenda 45 que deu o direito à magistratura, quando eles se aposentarem, não precisar passar pelo crivo de exame de ordem? Exatamente. Doutora Léo... A emenda 45, doutor Robson. É o toma lá da cá, meu amigo. Doutor Robson... É constitucional, né? Também aí. Emenda 45. A emenda 45, antes os juízes, quando eles se aposentassem, eles tinham que passar pelo CRIV para fazer o exame de ordem. Que aí teve o dom da graça, aí o AB até concordou, né, lá no 45, deu a graça para eles. Quando eles se aposentam, eles não precisam, eles saem de lá com aquele título, sabe, que foi exigido inicialmente para que ele pudesse prestar o concurso público por provimento, para ser investido do provimento do cargo público de juiz, entendeu? Ele não precisa fazer exame de ordem. Ele pega aquele diplominha, sabe, que é emitido desde o 001, que é igual a nós, que deu a prerrogativa, que é um dos requisitos para que ele possa fazer o concurso público, para ser juiz, promotor, procurador, desembargador. Ele vai se inscrever como advogado, meu amigo. O diploma dele é igualzinho nosso, é igualzinho, só que ele tem a graça. Ele não precisa prestar exame, ele já é o advogado da cadeira acadêmica, com o diploma dele. Doutor Robson, deixa-me fazer uma perguntinha especificamente para o seu caso. Lei posterior revoga em todo ou em parte lei anterior naquilo que conflitar, ou naquilo que não houver sintonia com a lei posterior. A Lei 9394 é de 1996, que trata do artigo 43 e 48, a qualificação profissional, em harmonia com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. A Lei 8906 é de 1994, portanto, ela é anterior. Nesse diapasão, poderíamos dizer que há conflito do artigo 8º, inciso 4º, da Lei 8906, vamos supor que ela fosse válida, porque se ela fosse válida, haveria conflito com o dispositivo do artigo 48 e 43 da Lei 9394 de 96, quando estabelece que a qualificação vem do diploma e não de uma prova da OAB? Doutor, a lei de introdução ao estudo do direito tem uma regra sobre revogar. O que vale
nessa regra de revogação são dois critérios, a Constituição e a lei de introdução. Então, veja só, a lei de introdução diz que lei posterior revoga a anterior, né? E ela especifica se é no todo ou se é em parte. Então, tem essas regras, mas elas existe também outros critérios que eu coloquei num texto aí, que não vou nem entrar em detalhe porque é um texto longo, né? E talvez o tempo nosso já esteja curto. Mas vou fazer uma síntese, porque outro dia a gente discutiu esse assunto e as pessoas parece que não entenderam ainda. Sobre as leis, nós temos como critério principal a separação de poderes. Esse é o critério principal, né? Um poder não pode invadir a prerrogativa do outro. Isso é proibido pela Constituição. Então, esse é o critério mais importante para saber se uma lei revoga a outra ou não. Porque, vejamos, um decreto e uma lei, eles pertencem a poderes diferentes. O decreto é exclusivo do Poder Executivo. Presidente. E a produção de leis do Poder Legislativo. E um poder não pode invadir o outro. Então, quando se discute que lei revoga decreto e decreto não revoga lei, há um equívoco. Esse equívoco vem da época ou de países, né? Vem da Europa, onde existe o parlamentarismo. Então, no parlamentarismo, o primeiro-ministro, o executivo, ele não é eleito pelo voto. Então, lá se prioriza o voto do deputado, do senador, do legislativo, porque ele, sim, é eleito pelo voto do povo, mas não é o nosso caso. No nosso caso, tanto o legislativo quanto o executivo são eleitos pelo voto do povo. Então, aqui não existe essa diferença entre um pode mais e outro pode menos. Os dois têm a representatividade popular, e no caso do presidente até tem muito mais, porque ele tem uma representatividade maior do que a de um deputado que teve 40 mil ou 2 milhões de votos. O presidente tem 60 milhões de votos. Então, não se pode falar que o decreto é inferior à lei. Isso é um absurdo. Por quê? Porque é preciso respeitar a representatividade popular que o presidente tem, né? Não é só o legislador que tem a representatividade popular. E não se pode uma lei invadir a esfera de competência do outro e anular o que ele fez. Então, uma lei não pode revogar um decreto, uma lei de iniciativa do poder legislativo não pode revogar um decreto do executivo, porque isso está invadindo a competência de outro poder. Infelizmente, aqui é a casa da mãe Joana, porque até hoje valeu a interpretação deles. Nós nunca tivemos pessoas que dessem uma outra interpretação, que é a mais correta. A mais correta é o respeito à não invasão na área de competência do outro poder. Por esse motivo, uma lei de iniciativa do legislativo não pode revogar um decreto do presidente. Porém, uma lei de iniciativa do presidente pode revogar um decreto do próprio presidente, porque a fonte é a mesma. Ele fez o decreto e ele fez a lei. Então, ele pode. Mas o Congresso não pode. Então, há essa diferença. Além da iniciativa, também existem matérias. A matéria de competência do presidente, só ele pode legislar a respeito. Então, uma lei não pode derrubar outra lei ou um decreto que seja de iniciativa do presidente, ou de uma matéria exclusiva do presidente, do Poder Executivo. Uma matéria que só o presidente pode legislar a respeito, e ele pode fazer isso através de decreto, pode fazer isso através de lei ordinária, de iniciativa dele,
quando ele quer compartilhar a responsabilidade com o Congresso, e pode fazer por medida provisória. Então, ele tem os métodos para legislar. Mas a lei dele, né, que ele faz, o Executivo faz, tem que ser respeitada pelo Congresso. Se aquele PL, aquele projeto de lei, tratar de uma matéria que seja exclusiva, né, do Poder Executivo, o Legislativo não pode interferir. O grande problema não é essa hierarquia entre decreto e lei, porque não existe hierarquia. Os dois poderes são iguais. O que vai decidir quem derroga o quê é a fonte. Então, se a fonte do decreto ou da lei é o presidente, ele pode revogar o decreto ou a lei. Tanto ele pode usar um decreto e revogar uma lei, porque aquele decreto foi feito, aquela lei, né, trata de matéria que é exclusiva do presidente, foi uma lei de iniciativa do presidente e pode ser alterada por um decreto do presidente. Esse que é o ponto que tem que ser observado, né? E não se existe hierarquia entre leis e decreto, porque não existe hierarquia. Os poderes são iguais. Então, esses são os pontos que nós não vimos ser debatido antes. Então, eu coloquei nesse texto, né? Uma outra hora a gente pode publicar esse texto, né, doutor? O senhor pode... Sim. Embora, doutor Robson, desculpe cortar, mas embora tenha uma situação de que, inclusive, é uma situação que eu falo até atípica, que o presidente ele pode ele expedir, né, um decreto, né, expedir um decreto sobre uma lei, um decreto federal, logicamente, em relação ao meio ambiente, e que esse decreto parece que ele só pode ser revogado com uma lei pelo Legislativo, aprovado o projeto de lei pelo Legislativo. O Legislativo não pode revogar decreto. Quando a gente vai na Constituição, ele só pode sustar, está escrito na Constituição, ele pode sustar um decreto caso aquele decreto extrapole os limites da sua competência, ou seja, caso ele seja inconstitucional. Nem o Congresso pode revogar e nem o STF pode suspender decreto. Sobre decreto, o STF não pode dar pitaco nenhum, porque não é competência do STF. Decreto é competência do Congresso. E somente se aquele decreto estiver invadindo ou extrapolando a competência do presidente. Então, veja só, e se aquele decreto está dentro da legalidade, nem o Congresso pode, muito menos o STF. O que nós temos visto é as pessoas aceitarem essa intromissão do STF suspendendo o decreto. Isso é um absurdo, isso é uma invasão de competência, né? O STF extrapola os seus limites quando suspende um decreto, coisa que não é atribuição do STF. A atribuição é do Congresso apenas e unicamente caso aquele decreto extrapole os seus limites. Caso ele seja inconstitucional, a competência é do Congresso, não do STF. Mas estando dentro da legalidade, nem o Congresso pode suspender um decreto. Mas revogar jamais. É que a Constituição não fala em revogação, fala em sustar. Sustar e suspender. Nesse caso, né, eu citei isso, doutor, pelo fato de que o presidente ele sempre fala de uma situação do meio ambiente, da qual ele queria transformar, né, por exemplo, uma região do Rio de Janeiro, né, como se fosse uma Cancún, e ele gostaria de transformar aquele ponto turístico, porém, ele falou assim, olha, eu não posso fazer determinada coisa aqui, porque há um decreto, e eu mesmo não posso revogar esse decreto, pois esse decreto só pode ser revogado... Doutores, eu vou ter que... Congresso Nacional. Doutor Robson. Oi? Caiu de novo. Doutor Maurício, o presidente pode revogar o próprio decreto. É que ele é mal orientado. Esse é o grande problema. Entendi. Então está acontecendo muito isso.
O problema dele é a assessoria que ele tem. Ele tem um problema muito sério do lado dele, da assessoria lá, que não tem conhecimento do direito constitucional, das leis, das hierarquias, das competências do executivo, do judiciário, né? Então, aí que entra a tal da covardia, né? Que o doutor Carlos estava falando sobre covardia. Sobre reservas ecológicas, até estava falando sobre isso, né? Há uma situação que dizem, inclusive tem até artigo que fala sobre essa situação do presidente da República não poder revogar o seu próprio decreto, que é algo que... Isso não existe, isso não existe. Não tem razão. Eu fiz até um comentário meio, não grosseiro, mas pesado. Não vou nem explicar, mas no Twitter. Não foi para o presidente, foi para uma pessoa próxima. Comentando como que eles deveriam contratar advogados alfabetizados para dar assistência para o presidente. Porque se o presidente tivesse um advogado, uma equipe de advogados alfabetizada, eles neutralizariam fácil o STF e o TSE. É muito fácil. O presidente tem muito poder através de decreto. O problema é a assessoria. Com o decreto é uma arma. Além de decreto, ele tem medida provisória. O TSE está querendo criar um monte de casos aí que ele poderia anular fácil. É bem fácil. Por quê? Porque ele tem muito poder, só que ele não está sendo orientado a usar esse poder através de decreto, né? Decreto é uma lei feita pelo Poder Executivo, tem o mesmo nível hierárquico da lei ordinária feita pelo Congresso e deve ser respeitada pelos dois outros poderes. Não pode ser revogado. Estando dentro da Constituição, o decreto estando dentro da legalidade, não pode ser sustado pelo Congresso, não pode ser revogado pelo Congresso e não é competência do STF julgar decretos. Decreto é competência do Congresso, não do STF. Dr. Robson, Oi? em síntese, a Lei 8.906, do nosso ponto de vista, ela é fraude, mas ela está em curso, está em vigor, mas ela é uma fraude. Lei foi feita para ser respeitada, mas leis válidas. Eu volto a perguntar. A Lei 8.906, o artigo 8º, que conflita com o artigo 43 e 48 da 9394 de 96, ela tem a suplantação, a derrogação parcial dessa lei em decorrência da publicação da lei posterior, combatendo a lei anterior? A lei... É que fica até complicado falar sobre essa lei 8.906, que eu tenho um ponto de vista... Mas eu sei. Mas veja só, a lei posterior revoga a anterior, isso é um fato, que está na lei de introdução ao Código Civil. Nós temos que obedecer às leis, devemos obediência às leis e à Constituição, e não aos tiranos, não às autoridades. Não é a autoridade que manda. Quem manda são as leis e a Constituição. Então, a lei de introdução diz qual lei revoga qual. Isso tem que ser obedecido, certo? No caso daqui, a lei 8.906 é de 94, e essa outra lei que o senhor falou, que eu não me recordo aqui o número, é aquela que fala sobre os diplomas, não é isso? A 12.605? Não, é a da Lei de Diretrizes Básicas Educacionais. Sim. Essa lei a lei de diretrizes básicas é específica. Veja só o grande equívoco, né? Inclusive, eles usam dessa confusão nesse... Como é que se diz aqui? Nessa RE 603, 503, 583. 583, né? 583. Veja a confusão que esse pessoal faz. A lei específica, ali é a lei de educação, não é o estatuto da OAB. O que as pessoas confundem é o seguinte, o problema, o estatuto da OAB,
vamos esquecer a OAB, vamos falar de qualquer conselho profissional. O conselho profissional tem que se limitar a regular a sua própria atividade. Ele não pode regular direito do trabalho, direito de saúde, direito... Ele não pode invadir a competência de outras leis que não são atribuições dela. A educação, por exemplo, né, é competência do Estado. Das leis de educação, certo? Então, a Lei 8.906, ela invade tudo que é lei. Isso tudo é uma ilegalidade, né? Não pode regular nada. Quando se fala sobre educação, aquela lei específica, né? Específica é a do Ministério da Educação, aquela que regula a lei de diretrizes e bases. Essa é uma lei da Educação Nacional. Sobre educação. A Lei 8.906 nem deveria tratar deste assunto. Já é Eles não deveriam tratar de provimento, doutor Robson. Eles regulamentaram o exame por provimento, doutor Robson. Então, eles falam que uma pequena estágio não é competência. E olha agora, com essa reforma dela, que ela queria adentrar mais ainda no posto, não é nem da competência, que no fim virou uma salada de fruta, que deu todo um pano e agora está correndo para corrigir algo que ficou pior que ela. Eles falam sobre sociedade. Sociedade não é problema da lei de fiscal. Eles têm que fiscalizar o exercício da profissão. Ponto final. Tudo que eles fazem a mais é inconstitucional, é ilegal, é nulo, não tem que ser respeitado. É só imoral. A profissão, acabou. E fiscalizar a profissão não é ficar fazendo provinha. Fiscalizar a profissão é ir lá no escritório do advogado e ver se ele está trabalhando direito. É ir lá no fórum e pedir o processo e ver as barbaridades que o cara está fazendo lá. Isso é fiscalizar o exercício da profissão. O resto são atividades que eles extrapolam, né, os seus limites. Esse que é o problema. Doutor Robson Ramos, doutor Maurício, doutora Leonice, o nosso tempo já ultrapassou muito. Eu gostaria que a doutora falasse um pouco agora da emissão das carteiras e da remessa dos próximos porta-documentos. Doutor Carlos, agora eu só estou aguardando mesmo para a gente concluir a emissão das carteiras de identidade associativas, né? O próximo lote aí, estou aguardando para a gente já preparar a remessa do lote 7 e 8 das carteiras portas-documentos, que eu já recebi, mas eu estou aguardando para concluir, porque dentro da carteira porta-documento tem algumas carteiras de identidade associativas que estão vindo nesse próximo lote para emissão. Então, só estou aguardando isso daí para a gente poder já concluir o trabalho e colocar no correio. Pretendo ver se eu consigo colocar ainda essa semana, tá? O lote de porta-documento 9 e 10 também já está concluído. Eu vou encaminhar para a produção e lá eles têm um prazo, né, para produzir também, de 10 a 15 dias. Tá? Mas, assim... Oi? Maravilha. Tá? E só estamos aguardando isso daí. E é assim, todos os dias nós estamos recebendo vários pedidos de procedimentos, de filiação, para se associar, estão se unindo a nós, realmente, para que a justiça seja restabelecida. Porque nós não podemos mais continuar sendo vítimas desse crime, não. Nós estudamos, nós somos advogados por profissão. Nós não temos uma licença, nós somos advogados e nós vamos ter a nossa licença, sim. Vamos, sim. Baixar a cabeça e concordar com... prerrogativas legais, como está no diploma. Exatamente. Exatamente. Nós vamos exercer a nossa prerrogativa. Me apresente um diploma que esteja a profissão lá de advogado. Não tem. Não tem. O grau é de bacharel e a profissão é de contador, de advogado, de dentista. Do nosso nobre doutor Fernando Lima, está escrito lá o grau dele, 1967. O grau obtido é o quê? Bacharel em Direito. O que está aí abaixo para ele? Que ele tem a prerrogativa de exercer. Qual é a profissão? De lá sai juiz, sai promotor, sai... Não, sai lá advogado. Promotor,
promotor, juiz, delegado é cargo público e o resto é conversa furada. Então eu quero também... Quando eles tiram a roupinha deles lá, que eles estão recebendo lá do Estado, do município, da União, está investido do provimento, do cargo público, eles pegam a diplominha deles, vão lá naquela coisinha lá que nós estamos aí, querendo que ela prova a existência dela, você entendeu? Mas não prova, não tem jeito. Não tem jeito dela provar. Pega o diploma dele e vai lá fazer a inscriçãozinha deles lá, né? É isso aí. Então, somos ou não somos advogados? Perfeito. Somos advogados e advogadas da lei maior e ponto final. Doutores, mais uma vez, eu quero dizer que a doutora Aldenora, do Rio de Janeiro, eu vi hoje na internet que ela esteve no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O nosso doutor Egídio também no TRF4, dando continuidade às nossas atividades, envolvendo a parceria da ANB com os tribunais regionais federais e, posteriormente, serão os tribunais de estado de cada unidade da federação. Portanto... Só fazendo um elogio aqui, doutor Carlos, a nossa regional do Rio de Janeiro, a doutora Adenora, a doutora Cristiane, o doutor José Wellington, eles foram recepcionados, foram dirigidos até a presidência do TRF, olha. E eles têm uma agenda amanhã com o presidente do TRF do Rio de Janeiro, tá bom? Exatamente. Só para dizer para vocês o que está sendo a ANB. Está sendo recebida pelos presidentes. Doutora, tá, agora vamos parar por aí, não vamos dar mais detalhes não, tá bom? Não vamos dar mais detalhes, porque o resto aí é interna corporis. Gente, doutor Robson, doutora Leonice, doutor Maurício. Tem gente que está assim, ó. Mordendo o cotovelo. Doutor... Um abraço bem apertado a todas as minhas funcionárias. Não, um Brasil inteiro. Nós somos os advogados. Eu me incluo também na Regional de São Paulo, viu? Abraço eu. Tá bom. Um abraço a todos. Doutor Robson, muito obrigado. Doutor Maurício, obrigado. Doutora Leonice, aos nossos internautas. Muito boa noite aos nossos doutores e doutores da Lei Maior. A semana que vem, 20 horas e 30 minutos, eu tenho certeza que o doutor Robson, o doutor Maurício e a doutora Leonice vão engrandecer essa live com conteúdos sempre extremamente importantes. Boa noite a todos, Deus os abençoe. Rogamos ao grande arquiteto do universo para que recupere e restaure a saúde do nosso irmão Domingos da Paz, e queremos aqui mais uma vez emprestar a nossa solidariedade e as nossas condolências ao doutor Marcelo, que perdeu essa semana a sua esposa, a nossa colega, a doutora Márcia. Nosso profundo sentimento de pesar, e queremos aqui registrar isso, não poderíamos encerrar essa live por conta desse triste e lamentável episódio. Deus os abençoe. Semana que vem estaremos de volta. Boa noite, um grande abraço e obrigado pela companhia. Semana que vem estaremos de volta.